Olá, nós estamos aqui para mais um podcast aqui na Fadesa TV. E hoje nosso assunto é bem interessante, altas habilidades ou superdotação. E eu estou aqui com a Alana e o Vander Júnior, que apresentaram um seminário bem profundo sobre o assunto e nós vamos conversar um pouco para que você tenha um conhecimento melhor sobre altas habilidades. Então vamos iniciar o nosso podcast. Eu queria que vocês explicassem como que surgiu esse assunto, essa habilidade. Bem, primeiramente para nós como acadêmicos é um privilégio estar aqui compartilhando conhecimento. E para iniciar a gente vai explicar o que é o QI, né? Como que isso surgiu. Muitas pessoas acreditam que você faz um monte de perguntas aleatórias e sobre vários conteúdos, né? Mas na verdade o teste de QI ele tem uma característica que foi muito importante para que a gente possa hoje reconhecer altas habilidades e superdotação. Ele partiu do pedagogo e psicólogo francês, que em sala de aula ele percebeu que algumas crianças tinham um conhecimento a mais, né, comparado à sua turma. E então ele começou a desenvolver alguns testes, algumas pesquisas, e ele começou a comparar essas crianças, esse grupo, né, de pessoas, a crianças de outras ou pessoas com uma faixa etária maior, e ele percebeu que elas tinham o mesmo nível de conhecimento do que outras pessoas. Então, com o tempo, foi se aprimorando essas perguntas, esses testes, e eles começaram a mensurar, né, a inteligência dessas pessoas. E qual é o nome dele? Alfred Binet. Alfred Binet. Muito bem. E o que são altas habilidades, afinal? Afinal, as altas habilidades, ela é a capacidade que o indivíduo tem de conseguir resolver problemas de uma forma diferenciada, de uma forma mais criativa. E quando a gente vai se falar da criatividade, dessa forma diferente, a gente tem que lembrar que hoje no Brasil, as altas habilidades, elas se vêem em diagnóstico sobre os anéis de Renzulli. Os anéis de Renzulli, que é falado da motivação, a criatividade e a cognição. Quando esses três estão em um nível superior, a pessoa ela é um superdotado. Os três em conjunto, nós temos uma alta habilidade ou uma habilidade em potencial, visto que, por mais que a pessoa ela seja um superdotado, hoje em dia é necessário que esse potencial dela seja desenvolvido. Caso não seja desenvolvido, nós teremos uma pessoa superdotada, com muitos déficits na vida, porque o que é aquilo que era para ser desenvolvido bem, não foi desenvolvido nela. Um jogador de futebol, um artista, um músico, na qual não teve as oportunidades adequadas na vida para aquela área, fica-se a mercê de ter que desenvolver uma área que não nasceu para aquilo, que não tem habilidade para aquilo, e fica estagnado. Então, aquilo que era para ele ser muito bom, ele acaba não sendo, porque nunca teve a oportunidade de estar naquilo ali. Sim, e esses critérios, né, que você falou, são 3 critérios que essa criança, né, precisa estar incluído. Explique mais um pouco mais sobre os critérios. No caso, você falou da cognição, da criatividade e da motivação. Exatamente. Essa criança, ela tem uma motivação intrínseca. Quando ela vê um problema, ela consegue resolver aquilo numa rapidez muito diferente das outras. E é muito engraçado quando a gente fala de motivação, porque é aquela criança que na escola os professores falam assim: nossa, ela é muito boa, mas ela é muito preguiçosa. Mas não é que ela é preguiçosa, é que ela já resolveu aquela solução, aquilo ali é muito simples para ela, então ela fica até desmotivada. É necessário que essa criança ela tenha problemas difíceis para que o cérebro dela sim possa estar funcionando, pois ela consegue resolver as coisas tão rápido que não vê motivação para ela resolver aqueles problemas. A criatividade dessa criança é uma criatividade muito distinta. Ela consegue resolver os problemas, principalmente matemáticos, a lógica matemática dela, principalmente problemas básicos. É muito diferenciada, ela consegue resolver aquilo de uma forma super diferente, superestimada, é algo totalmente novo, ela consegue empilhar aqueles cubos de uma forma diferente, a gente olha e fala, nossa,
Nunca pensei nisso. É uma coisa, quando tu olha e fala, cara, isso é uma coisa tão simples. Foi resolvido de forma tão básica e ela consegue ter esse pensamento rápido. E o cognitivo dela é muito bom. Os cognitivos são os processos psicológicos básicos dela, todos funcionam de forma muito adequada. A memória dela, que é algo muito legal, porque a memória dela de curto prazo, do superdotado, é muito interessante falar isso, porque ela não funciona muito bem. Ela não tem um armazenamento bom de curto prazo. Mas quando se fala de longo prazo, de coisas que precisam de uma memória melhor para lembrar textos difíceis, artigos, ela consegue ter uma habilidade muito boa para isso. Coisas de curto prazo, ela não vê muita necessidade de guardar. Então a mente ela não guarda, ela esquece coisas facilmente, coisas simples, porque a mente não vê necessidade para aquilo, não é um motivador para ela ser ativado. Pegando, só para pegar um gancho sobre a motivação que a Alana falou, é muito importante a gente ressaltar que existe um glamour quando se fala sobre essa palavra que a gente entende que ela é pejorativa, né? Inteligência, né? Sim. Porque nós acreditamos que cada um tem suas potencialidades. E esse glamour que foi criado sobre pessoas inteligentes, nossa, fulano é inteligente. E isso é muito comum, por exemplo, no superdotado, pessoas com altas habilidades, que às vezes elas passam despercebidas e saem até de preguiçosas, mas na verdade é porque aquilo para ela não gera motivação, determinado assunto, né, determinada atividade, porque ele tem um direcionamento específico para algo que ele gosta. Então isso é muito interessante a gente analisar. Isso. E no caso, a pessoa com altas habilidades, nossa, eu tenho altas habilidades, eu sou uma pessoa que vive a vida de boa, ou há sofrimento por ter altas habilidades? Bom, a gente percebe que, na verdade, se formos analisar os pontos positivos e negativos, uma pessoa com altas habilidades, dependendo do ambiente que ela está, ela vai sofrer muito, porque de repente uma pessoa com altas habilidades, ela, por exemplo, que é muito comum, ela pode ser taxada. Ela pode ser taxada no seu ambiente de acadêmico, na sua família, vai ser aquela pessoa chata, aquele que sabe de tudo. Então você imagina, por exemplo, uma criança que consegue memorizar, ou uma criança que tem um conhecimento a mais do que os membros da sua família adultos, né? Então imagina como que vai ser difícil para ela se encaixar, porque a conversa não é a mesma, as palavras na maioria das vezes não serão as mesmas, então ela vai se sentir bem deslocada, né? E até na sala de aula ele vai ser considerado arrogante, Sim. vai ser excluído, né, pelos coleguinhas. E quando a gente fala disso em fase adulta, a gente vê muitos superdotados com depressão. Ele tem esse limiar de depressão muito grande, porque um superdotado na fase adulta, e isso já começa na adolescência, ele não se vê muito inteligente. Ele tem a metacognição muito alta, então ele entende que ele não é detentor de todo o conhecimento do mundo e de que ele não é melhor que todo mundo. Só que os processos cognitivos dele funcionam tão rápido que quando ele olha para a pessoa, ele consegue entender todos os traços daquela pessoa e ele acaba não conseguindo se aproximar muito delas. Então ele fala, olha, fulano é assim para si mesmo, porque é um pegar muito rápido, é um sensitivo muito rápido, que eles chamam assim, né, senso comum. Ele consegue sentir as pessoas, mas é que ele tá vendo todas as funções que aquela pessoa tá movendo. Se ela é uma pessoa que tende a falar muito, se ela é uma pessoa muito desbocada. Então ele não tem um social muito bom com as pessoas, ele se afasta muito. E não é que ele vê que ele é o melhor de todo mundo, mas é que ele vê que aquilo não é pra ele. E tem situações que ele não quer ser colocado, e ele consegue detectar isso muito rápido. E ele acaba pegando isso muito pra depressão, porque é uma pessoa que vai se isolar muito, é uma pessoa que vai ficar se questionando quando nós temos um diagnóstico em adulto. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo me aproximar? Por que ninguém parece gostar de mim? Ou parece que eu não gosto de ninguém? E ele começa a subir aquele ar de depressão dentro dele, porque ele não se acha melhor, ele se acha uma pessoa ruim, porque falta de um diagnóstico, então ele não se entende, não entende o porquê disso tudo. Então, isso daí é interessante, porque assim, você imagina uma pessoa dessa com essa facilidade de traçar um perfil comportamental, emocional de uma pessoa, e aí ele já observa que aquela pessoa não se encaixa num perfil
sociável para ele, né? Então, automaticamente o corpo dele a mente dele já pensa assim, não, isso daí não vai ser interessante para você, isso não vai ser importante. Então, com o tempo, ele vai fazer essa análise com todo mundo, inclusive até com seus familiares, e vai falar, por que eu sou sozinho? Por que eu não encontro ninguém que eu me identifico, né? Até porque as conversas dele talvez não sejam tão interessantes para o grupo dele, né? E vai criando esse isolamento social. Então, nós temos o isolamento social, né, que é um fator de sofrimento, depressão, e também nós temos a ansiedade, né, que ele acaba ficando ansioso porque ele quer aprender também mais. E, às vezes, a escola não oferece o que ele quer, o que ele precisa. E vocês acham que isso pode ser comparado a outros transtornos? Sim. Pode ser confundido? Altas habilidades pode ser confundido com outros transtornos? Pode sim, e não só confundida, como também uma ambiguidade com outros transtornos, né? Ela pode andar junto com o TDAH e com o TEA, pode vir os dois juntos, e quando ela vem com o TEA, vem um sobressaindo com os defeitos do transtorno do outro, do segundo transtorno, né? Então, as dificuldades muitas vezes que vai ter com o TEA, ou a superdotação, ela vai suprir. E quando vem o TDAH, quando é mais confundida com ele. Por quê? Porque a maior sintoma de alguém que tem alta habilidade é a chamada aborrecência, que é quando a mente, ela consegue gerar vários pensamentos ao mesmo tempo. Então, você fala uma palavra como família e a pessoa, ela pensa em muitas questões. Ah, a família leva isso, a família leva meu amigo que leva isso. E ela tem vários pensamentos ao mesmo tempo, várias questões. E quando ela chega nisso no psicólogo, normalmente, ela vai falando muitas coisas e já fala, é um TDAH, né? A mente está acelerada, é um TDAH. Isso. E não é um TDAH, é um superdotado. E a gente traz muito isso porque as pessoas, elas tá com esse déficit de diagnóstico hoje em dia por achar que é algo muito incrível, algo, meu Deus, superdotação, é um super-herói, quando não é, né? Agora, me respondam uma coisa. Altas habilidades é só para quem tem conhecimento relacionado à área escolar, acadêmica, ou em outras áreas também nós encontramos pessoas com altas habilidades? E vocês têm exemplos de pessoas assim? Nós temos vários exemplos, né? Só que também nós encontramos algumas limitações, porque ao longo dos anos, esse diagnóstico de superdotação, ele não foi tão transparente, ou ele não conseguiu chegar naquela realidade de determinado indivíduo, de determinado ambiente. Então isso faz com que, por exemplo, vários atletas que nós percebemos que depois de alguns testes, depois de adulto, eles têm superdotação. Nós percebemos muitos músicos, nós temos vários profissionais que eles posteriormente fizeram testes e o QI deles ele foi considerado de superdotação. Só que esse é o principal tabu. Quando a gente fala sobre superdotação, a gente acredita que é só aquela pessoa que é muito inteligente e ela vai se debruçar sobre artigos acadêmicos e vai embora do Brasil e vai para a NASA, vai sei lá para onde, desenvolver uma pesquisa sobre... Mas só que no nosso dia a dia a gente pode encontrar alguém com super habilidade, só que a gente nunca vai entender sobre o que a gente falou, né? A gente nunca vai perceber porque a gente pode achar aquela pessoa estranha, simplesmente estranha. Então, assim, nós temos exemplos, por exemplo, eu achei muito interessante quando nós estávamos fazendo essa pesquisa, para quem acompanha futebol há um pouco mais de tempo, tem o Frank Lampard, que ele foi considerado com um superdotado, né, dentro do quociente de inteligência, né, do teste que foi feito de QI. Mas só que ele perdeu a bola de ouro por Ronaldinho Gaúcho, né? Então, assim, é interessante quando a gente vê essas coisas, porque a gente fica imaginando que uma pessoa com superdotação ela é uma pessoa bem sucedida em tudo, né? E é engraçado isso. No futebol também a gente tem, por exemplo, uma pessoa com altas habilidades, Romário. Romário fez muitos gols de cabeça, só que o Romário é um baixinho. Até hoje o apelido dele é esse, né? Baixinho. Então, assim, a superdotação, a habilidade do indivíduo, a habilidade que ele possui, ela pode ser direcionada para uma característica específica, né? Dentro da realidade dele, dentro daquilo que ele está fazendo. De esportes, né? Do esporte.
dentro da música. Da música também. Sim, porque aí nós entramos nas inteligências e é muito legal lembrar disso, porque a gente tem aqui no Brasil também o nosso falecido Jô Soares, que era um superdotado, Chico Buarque, que é um superdotado, com QI de 140. Hoje em dia no Brasil, o QI acima de 125 já é diagnosticado como um superdotado. Para fora é um QI de 135, mas no Brasil ainda é 125. E esse QI ele pode ser voltado para algumas áreas específicas, o esporte, a linguística, o jornalismo, por exemplo, e entre outras áreas que demandam essa inteligência, né? Aqui podemos ter uma noção do que aconteceu aqui no Pará, que a gente percebeu, como o caso do menino que estava fazendo o Enem pelos outros, né? Sim. Ele tirou uma nota tão alta que nem a redação era precisa fazer, só com as questões do Enem, o nível de inteligência que essa pessoa consegue deter, né? De estar conseguindo fazer pelo outro, até porque ele tinha um conhecimento muito abrangente. E para ele, como ele mesmo falou, é muito simples e muito fácil de se fazer. Tem um exemplo também que a gente foi descobrir também essa pessoa há pouco tempo, que é um coreano, que ele com 1 ano de idade, ele já foi capaz de ler japonês, coreano, alemão, inglês, apenas, né, chegando próximo do 3º ano de vida. Então, quando isso aconteceu, ele já, a família e até o ambiente que ele estava inserido, não, vamos levar ele para os Estados Unidos. E, de fato, ele foi. Né? E muito cedo ele já foi exposto a esse ambiente com adultos, mas só que ele falou que não queria aquilo para ele. Porque uma pessoa com superdotação, há alguns anos atrás, ela é vista como um objeto que tinha que ser usado, explorado e tinha que fazer determinadas coisas que o sistema, que o governo queria. Exatamente. Só que assim, ele sofreu muito com isso. Então ele decidiu voltar para a Coreia e ele voltou para o ensino fundamental, né? Sendo que quando ele saiu de lá, aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, ele dava aula, né? Imagina um ambiente com um professor vendo um aluno de 6 anos fazendo o que ele faz. Né? Então, assim, ele voltou e foi um desafio para ele e ele decidiu ser uma pessoa normal, assim como ele falou, né? Eu quero ser uma pessoa normal, quero ter minha vida. E ele voltou e fez engenharia, mas, assim, o relato de sofrimento dele foi muito grande. Muito grande. Então, assim, é preciso ter esse olhar humano, né? Para pessoas com superdotação. É tanto que hoje nós temos vários apoios governamentais no mundo para lidar com esse tipo de situação, né, de pessoas com altas habilidades de superdotação. Visto que um dos traços, que eu acho que é o que mais traz um sofrimento para eles, é o fato de que isso é visto em todo momento, desde a infância até a vida adulta, é que um superdotado, ele não consegue usar palavras do senso comum. Ele quer usar as palavras muito corretas, palavras que para a sociedade às vezes é difícil entender o que é aquilo ali, então gerar aquilo de por que você está falando desse jeito? Fala direito. A gente não está entendendo o que isso quer dizer, para que você é tão eloquente, para estar um dicionário ambulante. Esse deve ser o principal fator que faz com que eles fiquem, né, assim, se sintam rejeitados, porque é um cenário muito complicado. É só imaginar um menino no 2º ano do ensino fundamental querendo conversar com os outros colegas sobre equação do 2º grau. Exatamente. Porque para ele aquilo ali, ele tira de letra. É comum, é normal, Como que os outros vão receber, né? Exatamente, isso que é metido, tá se achando. Exatamente. Então, tudo isso acarreta um sofrimento. Mas aí, eu queria que vocês dissessem assim, para os pais que têm essa desconfiança de que o filho pode ter altas habilidades, o que vocês iriam sugerir para esse pai? Qual o caminho que eles devem traçar? Bom, nós já temos hoje, como foi falado anteriormente, que nós já temos um suporte governamental e em Belém tem o NAS, que foi criado, que é o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação. Então, qual que é o início, né? O ponto inicial? Quando observar alguns traços de superdotação, uma fala precoce, procurar um psicólogo. Peraí, Wander. Nós nem pedimos pro pessoal compartilhar. É verdade, gente. Antes da dica do Wander, nós vamos parar
para você compartilhar esse vídeo. Com Fazer mais o certeza. que, gente? Se inscrever no canal, Dá aquele like. Muito curtir, bem. comentar. Isso. Então, nós paramos aqui porque o assunto está muito interessante. As dicas. Agora que eles falam. Ai, chegou a hora das dicas, né? Eles vão curtir e vão compartilhar esse vídeo. Papai e mamãe, procurar um neuropsicólogo, fazer uma avaliação e buscar um centro para que possa trabalhar com seu filho. Por quê? Porque com o tempo ele vai perceber que só o ensino comum, o ensino básico, ele não vai ser o suficiente. Então ele vai querer mais, ele vai querer mais. E quando ele não tiver o que ele precisa, aquilo que o motiva, o determinado assunto que faz com que ele estude mais, ele vai começar a ter alguns comportamentos diferentes, ele vai ter irritabilidade, ele vai ficar um pouco afastado, até porque também é complicado para uma criança dessa conviver junto com outras crianças, né? Mas nós temos hoje um núcleo em Belém, onde lá é feito atividades direcionadas para esse tipo de criança. Sim. E para você adulto que questiona se pode ou não ser um superdotado, né? Que gera questionamento, a sofrência de ter um diagnóstico superdotado e pensar, eu poderia ter feito tantas coisas na infância. Primeira coisa que a gente pensa, né? Nossa, eu tô perdendo dinheiro, né? Não é? Eu poderia estar rico. Famoso. Se você tem esse questionamento, procura um neuropsicólogo. Não faça esses testes de QI, de Google, porque há fatores que influenciam cada subjetividade de pessoa. Vai de pessoa para pessoa. Então o neuro vai ver qual o teste melhor para você. Não é um simples teste colocado para todo mundo, não. Exatamente. Vai fazer toda uma avaliação completa para verificar se você é ou não um superdotado. Exatamente. Então, gente, vocês aí que estão nos vendo, eles vão deixar para vocês o que foi, como foi trabalhar esse assunto para você, Wander, como foi trabalhar esse assunto para você, Alana. Esse trabalho ele nos trouxe à luz muitas informações que quebraram tabus, né? Que a gente vê esse tema, inteligência, aquela pessoa que sabe de tudo, que é boa em tudo, mas na verdade não é. O próprio estilo de vida de uma pessoa com altas habilidades e superdotação, ela vai ter dificuldades de social, ela não vai ser uma pessoa que provavelmente tem um emocional, né, forte para poder lidar com tudo que ela sabe. Então, assim, esse trabalho quebrou vários tabus sobre o assunto superdotação. Sim, tinha muitos mitos que eu ainda acreditava antes de fazer esse trabalho, né? Pensava-se que um superdotado era uma pessoa genial, que, meu Deus, ia ser um Einstein, altas descobertas. Quando não, é uma pessoa completamente normal, que muito pelo contrário, não é algo glamuroso ser superdotado, né? O que mais nós queremos hoje em dia não é uma alta habilidade, né? É só uma pessoa normal, sem ter esses déficits na vida, sem ter esses problemas na vida, né? Então, eu percebi durante esse trabalho que são pessoas que necessitam de um auxílio, Sim. que necessitam de uma ajuda, que não são super, mas que são humanos, como todos nós. E como você falou, por causa da mente deles buscarem tanto conhecimento, muitas vezes as emoções ficam confusas. Então, ele precisa aprender a gerenciar suas emoções e, para isso, ele precisa de direcionamento, de um psicólogo, tanto para ele quanto para os pais dessa criança, que precisa aprender a lidar com ele e também não forçar muito. Ele gosta de assuntos de medicina, agora só medicina, né, na cabeça da criança. Então, a criança também precisa ter momentos infantis. Ele precisa ter situações dentro da casa dele que sejam comuns para a idade dele, para que ele não sinta como esse coreano. Sim, é uma educação perdeu, especial, né? É uma educação especial para a criança, mas mesmo sendo uma educação especial,
tem que se lembrar que tem que ser voltado para aquilo, né? Dela de... Por mais que a criança goste de estudar, aquilo ali é dinâmico para ela. Então, faça algo dinâmico para aquela criança. Não precisa forçar ela a fazer coisas que ela não gosta. Ela tem que ser como as outras crianças, brincar igualmente as outras crianças. Não. Pergunte para ela o que ela gosta de fazer, o que é divertido. Às vezes, para ela, divertido é brincar de quebra-cabeça, fazer palavras cruzadas. E tá tudo bem ser isso bom pra ela, divertido pra ela. Ela não precisa jogar bola, ela não precisa estar ali com as crianças brincando de boneco, se ela não gosta daquilo ali. Deixa ela fazer o que é divertido pra ela. Nós temos um relato, né, do Isaac. O Isaac, ele faz parte do núcleo em Belém. E tem uma fala dele que ela parte de um direcionamento que foi dado pelos seus professores, né? Ele fala assim: eu amo estudar os planetas e o meu projeto no núcleo é descobrir se é possível ter vida neles ou não. Imagina uma criança e querendo ver isso, mas assim, ele é direcionado para quê? Em Marte, por exemplo, muitos teóricos acreditam que isso é possível, eu também acho. Porém, o meu planeta preferido é a Terra. Imagina o direcionamento e também a capacitação que esses professores têm que ter para trazer ele para cá, para mostrar para ele também a Terra tem muitas coisas interessantes para ser estudado. E ele fala, porque é onde eu vivo. Aqui a gente estuda e se diverte muito. São todos muito gentis comigo, me chamam de gênio. Eu já aprendi muitas coisas aqui e fiz novos amigos, né? Então, assim, é um trabalho direcionado para essas crianças, né? Isso é importante ter esse acompanhamento. Então, a gente deixa essa dica aí para vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.